Olá! O Evangelho de hoje, do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item é o item 19. A união e afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias, desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Bem, esse trecho do Evangelho 19 está falando da importância, da união, da afeição que se estabelece entre algumas pessoas dentro do parentesco carnal, familiar, e também como fala das antipatias que surgem muitas vezes também dentro das relações familiares, que às vezes a pessoa até comenta, fala, nossa, que falta de sintonia, que nos aproxima, não tem nenhuma semelhança de gostos, por que será que está aqui perto de mim? Mas a pessoa fala, nossa, essa pessoa não tem nada a ver comigo, né? Parece que essa pessoa não é da nossa família, né? Então, quando nós às vezes falamos isso em voz alta, ou comentamos isso com alguém, né? Nós estamos, sem saber, declarando uma verdade muito maior. A gente nem imagina o que nós estamos falando, né? Que é que Deus, Ele permite essas encarnações, às vezes, desses espíritos que não são simpáticos a nós, que são muito diferentes, que são estranhos dentro da nossa família, com um duplo objetivo, né? Então, serve de provas para aqueles espíritos que já estão mais depurados, mais sensíveis, mais elegantes, para colocar em prática todos os ensinamentos de amor que Jesus nos trouxe e que a pessoa, aquele espírito, se vem praticando. Então, é prova de prática desses elementos amorosos. Para os outros, é uma oportunidade para esses espíritos que a gente acha que são mais difíceis, que estão mais endurecidos, mais apegados, que é uma oportunidade que Deus oferece para que eles possam se adiantar, possam progredir no meio das pessoas, daqueles seres, daqueles espíritos que já conquistaram algumas questões, já desenvolveram, já trabalharam algumas questões do bem. Então, os maus, entre aspas, vão se melhorando pouco a pouco no contato com essas pessoas, com esses do bem, com que praticam mais a bondade, a caridade, né? E a oportunidade, por isso que Deus é amor, né? Que dá a individualidade de cada espírito, de cada alma, né? Para o progresso, que é um progresso infinito, que nós podemos chamar assim, né?
podemos chamar assim, né? Por isso que é importante reencarnar, que é a alma, o ser voltar num outro corpo físico, é diferente da ressurreição, que eles pregam o mesmo corpo físico, mas a gente sabe pela ciência que o corpo, ele, por um processo científico, né? Então não dá para voltar no próprio corpo, as bactérias, né, os bichinhos comem. Então nós pensamos nessa possibilidade do espírito, né, da alma encarnada, né, ela ter as oportunidades que já são até traçadas antes da reencarnação, para que ela possa ter oportunidades de aumentar, né, o seu desenvolvimento espiritual e diminuir as suas deficiências se purificando mesmo, né? E esse é um trabalho, o espírito cada vez mais depurado, isso é um trabalho do espírito, é trabalho, né? Então, nós percebemos, né, que os limites que nós estabelecemos às vezes, que a gente se depara com algumas dificuldades, alguns limites, que nós mesmos enquanto espíritos é que criamos. Está muito relacionada à forma como a pessoa pensa, né? Como ela sente, como ela age, ou seja, ao seu grau de adiantamento. Então não existe sorte. Todos têm o mesmo ponto e depende do livre-arbítrio de cada um o ponto de chegada. Então a pessoa pode falar, mas tem alguns seres têm uma facilidade de conseguir as coisas, outros têm mais dificuldade. Para uns parece que a encarnação é um castigo, para outros parece que é uma felicidade. Aí a gente vai pensando, olha, tristeza, depressão, reclamações, né? Isso faz com que o espírito vibre num campo de energia negativo. E aí, se está negativo, está baixo. E se está baixo, vai ter que repetir na gratidão, no trabalho, que é isso que vai dando a evolução. E às vezes, dentro do espaço familiar, nós vamos vendo as pessoas agindo assim, com aprendizado, tirando bons proveitos das oportunidades, das experiências e vai contaminando sutilmente, né, de uma forma positiva aqueles outros seres. Então, reciprocamente, um vai influenciando o outro, né? O que é muito bom no aspecto positivo. A maioria busca da perfeição, conscientemente, da parte moral, desenvolvimento intelectual, e vai contaminando aquelas pessoas, aqueles seres que ainda estão ali batendo na mesma tecla que é da imperfeição, né? De não parar para pensar, né? De não refletir, de não perceber a oportunidade que a reencarnação dá, a oportunidade que está tendo em torno daqueles seres que estão se esforçando por serem justos, por se alegrarem, por serem humildes, né? E depressa. Isso vai se dando aos poucos, no esforço. E aquelas pessoas em torno agradecendo a oportunidade de ter, às vezes, um ente querido ali do lado, que às vezes é invejoso, né? Um irmão que às vezes é invejoso, o cunhado, a nora, né? Que às vezes né? Que às vezes é ciumento, às vezes avarento, um pai, uma mãe, né? Ambicioso, passa por cima dos afetos para ter, porque está muito preso na matéria. E a gente olha e fala, nossa, eu estou podendo aprender a prática do amor na convivência, sendo caridoso, silenciando, esforçando para continuar na linha reta do amor, vontade sempre de fazer o melhor, né? Enquanto aqueles seres, às vezes, que estão em torno, são mais egoístas, são mais orgulhosos, são preguiçosos, são invejosos, não têm vontade de fazer nada, estão estagnados, né? Então, a gente aprende a ter paciência, a ter resignação, a continuar em frente, fazendo o nosso melhor como um exemplo, respeitando os limites do outro e confiando, né, tendo fé de que Deus
motivo maior existe para estarmos naquela situação, sem perdermos o nosso rumo, né? Porque nós temos muitas existências. Fomos, voltamos, e o objetivo maior é o progresso. Então eu falo, mas estou progredindo em passo de tartaruga. Para Deus não tem tartaruga, para Deus não tem isso. Para Deus é assim, estamos progredindo. E que nós possamos ter essa consciência amorosa, né? Agradecendo as nossas provas, lembrando da justiça de Deus, agradecendo as oportunidades, às vezes, que nós temos de experimentar, né? De perdoar com esses seres, né? Com essa união de pessoas todas juntas, formando um círculo, né? Com uma única proposta, né? Evoluir, progredir e nos melhorarmos. Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Fiquem